Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV no canal 579 da Banda KU. Hoje nós vamos receber o Marcos Airan. Ele é professor de Educação Física, professor de Pilates, ele fez balé, ele vai contar pra gente. E nós vamos falar sobre atividade física, melhor idade e longevidade. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todo mundo aí que ouve a gente, que vê a gente. Bem, tem bastante história aí, né? Essa do balé é bem... É bem interessante, é né? bem interessante essa do balé, Que história é essa do balé? Vamos lá. Bem, como eu sou professor de Educação Física, né? Eu já coordenei algumas academias, tudo. E tinha uma rede de academias onde eu coordenava que eu era responsável por estar contratando o pessoal. Então eu tinha que ir lá e fazer não só a entrevista oral, né? A gente também tinha que fazer aquela entrevista prática. Testar ali os conhecimentos da pessoa. E muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de fazer, como aluno, o teste prático. E aí, cabia quem ir fazer o teste? Eu mesmo. Você colocava aquele maiozinho, a sapatilha? Não. Pode bullying na TV? Não, eu não chegava a colocava, né, uma bermuda, uma camiseta, fazia de uma forma mais tranquila, assim. Mas era engraçado, porque eu dava muita risada, porque os movimentos são muito plásticos, muito alongados, tal. E eu, como todo bom homem, né, mais rígido, mais duro, né? Então, eu mais ria do que eu fazia do que eu fazia balé. Mas deu pra aprender bastante coisa que foi me ajudando agora onde eu tenho Pilates, entendeu? Que são movimentos Que leves. são movimentos mais leves, com uma amplitude maior. Então é muito comum, às vezes, eu parar a mão, eu paro igual o balé. Então esconde o dedão pra ficar um movimento mais suave, mais limpo. Então eu faço, aí tem gente que fica lá, fica olhando pra mim. Você já fez balé, Marcos? Aí eu... mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora, entrando ali no seu universo já do Pilates, as pessoas te procuram para fazer o Pilates por livre e espontânea vontade, algumas, mas por indicação médica ou algum outro motivo. E sempre achando que Pilates é super fácil, né? Pilates é só alongar. É isso? Vamos lá, eu vou responder essa pergunta, vamos deixar aí no ar. Bem, a maior parte do pessoal que vem procurar, vem por indicação médica. E eu trabalho com o pessoal da melhor idade, né, da terceira idade. Por quê? Que foi comprovado já por N estudos que não precisa ficar tomando um monte de remédio para tratar algumas especificações, algumas patologias aí específicas. A pessoa pode justamente fazendo Pilates regularmente, vai diminuir a dor e vai dar uma vida muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor para aquele paciente, para aquele aluno, né? Isso daí minimiza com que ele fique lá tomando remédio, prejudicando o rim, fígado, estômago, né? E fique sedentário, né? E fique sedentário. Então, esse pessoal vai mais por indicação médica. Muitos vão forçados, por incrível que pareça, e aí acabam gostando, porque veem também que o Pilates não é uma coisa agressiva para o corpo. Você trabalha de uma forma mais calma. E claro que a gente tem algumas pessoas que chegam lá e falam assim, é tranquilo, né? Meu médico falou, é só alongamento, Pilates é só alongamento. Isso é o maior fake news que existe, entendeu? Pilates é sim uma atividade física que pode ser muito intensa, tanto quanto aí uma musculação, um crossfit. Depende muito como o professor vai fazer aquela aula. Então é óbvio que a gente vai fazer ela em cima do limite da pessoa. Claro. A pessoa vai fazer do jeito que ela pode, do jeito que o médico às vezes instrui algumas coisas pra gente, algumas limitações. Mas aquelas pessoas que vão para um Pilates, onde já querem um resultado melhor, um ganho aí de massa muscular, já querem aí ter um corpo mais definido, quer uma flexibilidade maior, Precisa ser mais intenso, né? precisa ser mais intenso. Aí é muito comum você ver que você pega na internet, vê vídeos, o pessoal fazendo aéreos, que aí a pessoa fica de ponta cabeça, abre espacate, vai fazendo aquelas imagens lindas, bem plásticas.
Aí é a pessoa que já vai para uma parte mais fitness, mais intensa. E mais do Pilates. avançada também. Até chegar ali foi um caminho árduo, né? Não é tão simples de um dia para noite. Não. É um caminho que a gente vai... Eu falo que é um caminho de formiguinha, porque você tem que começar fazendo que o corpo se adapte à postura, se adapte ao movimento, para aí chegar no movimento completo. Então, parece que assim, muita gente às vezes chega para mim e fala, nossa, Marcos, eu quero fazer aquela foto de ponta cabeça. E aí me mostra a foto, pega no celular lá e põe para mim. Aí eu falo, é para eu te colocar nessa postura e bater a foto, ou você quer chegar nessa foto? Não, eu quero chegar nessa foto. Não vai ser em um mês. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Então a pessoa, quando ela chega, ela falou, Marcos, eu não tinha noção que eu preciso fazer todo esse caminho, trilhar tudo isso daí, para eu conseguir chegar nisso daí. Entendeu? Mas é legal que você vai vendo a evolução, Sim. você vai vendo a pessoa tendo mais flexibilidade, a pessoa vai conseguindo levantar melhor, menos dor, né? Ainda mais hoje em dia, que o pessoal trabalha, praticamente todo mundo trabalha sentado. Então, na hora de levantar... Isso, e ciático puxa ali do lado, né? E esse pessoal, voltando ao pessoal da melhor idade, que às vezes vai forçado, tem até uma comparação bacana. Eles vão forçados, eles começam a fazer atividade física, a dor vai acabando. Então eles vão vendo quanto é importante eles manterem o Pilates na vida deles. Quanto é legal, quanto é... né? Poxa, eu e acaba tendo prazer de ir. Prazer de ir. Porque vê que o resultado veio. E muitos daqueles mais jovens que quando vão fazer o Pilates estão com dor. Tô com dor na lombar, trabalho só sentado, é o dia inteiro de trabalho, a minha postura é ruim. Quando ele começa a melhorar, ele não vê a importância do Pilates na vida dele, que foi ele que acabou com a dor. Aí, às vezes, eles largam o Pilates. Eu já tô bem. Fez como se fosse uma fisioterapia. Fez como, uma quantidade de sessões ou um tratamento médico com um medicamento, que você tem aquele bloco X, né? E não. Aí, eles param, dá 1 mês, 2 meses, entram em contato comigo. Voltam com mais dor do que tinham antes. Claro. Tá? Só que, claro que... para ter a resposta e parar a dor é muito mais rápido, porque tem uma memória biológica aí na Existe isso, né? Existe isso daí é bem legal. Marcos, hoje em dia se fala muito, hoje em dia não, já há muito tempo, mas eu acho que agora tá muito mais pegando aí, pelo menos nas redes sociais, que a musculação, a atividade física é considerada como se fosse uma pílula da beleza, né? Que tem que fazer, não tem como não fazer. Por que isso está tão mais em evidência do que já esteve no passado? Bem, vamos lá. Primeira coisa, a atividade física ela tem como regular o organismo em geral, né? Então a gente vamos falar da parte mais profunda para depois a gente fazer a mais externa, né? Então, você regulando o seu corpo, você tendo aí todas os processos fisiológicos mais regulados, com certeza você vai ter uma pele melhor, você tem uma musculatura melhor, você vai ter um cabelo melhor, uma unha melhor. Então você acaba tendo aí toda a parte mais externa, que é a parte que a gente vê, num aspecto mais bonito, mais firme, mais ok, né? A parte externa, que é a parte muscular, ela estando firme, ela vai regular o seu colesterol, a sua gordura corporal, o seu cardiorrespiratório, né? Então ele vai te ajudar também nisso daí. Te ajudando nisso daí, com certeza você vai estar mais bonita. Eu não estou colocando aqui aquele aspecto de beleza, que a pessoa tem que ter um corpinho assim, uma cinturinha assim. Nem isso que não é isso. É a questão da saúde, é a beleza na saúde. Na saúde. Porque a gente, e a longevidade. A gente às vezes vê pessoas que as pessoas, entre aspas, estão acima do peso. Mas você vê que a pele é linda, a pele é bonita, o cabelo é bonito. Você não vê que aquela pessoa que precisa passar cremes e cremes,
para conseguir ter uma pele melhor. Não. A atividade física já fez esse processo. E às vezes um creme mais comum que ela passa para manter uma hidratação após o banho, por causa da temperatura da água. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Até para se maquiar, não precisa fazer uma maquiagem mais pesada, pode fazer uma maquiagem mais leve, mais suave. Ainda mais hoje que tem tecnologias aí na maquiagem que aí não cabe a mim, mas que eu sei que vai ajudar também. Então já tudo isso já vem promovendo. E os estudos também, né? Como as pessoas hoje são mais sedentárias do que eram a gente há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, os estudos aumentaram. Será que aquilo é bom? Será que aquilo vai fazer a diferença? Porque antigamente você tinha uma televisão que não tinha nem controle remoto, você tinha que levantar lá e mudar o seletor. Eu cheguei a ver isso, mas não quero falar a minha idade. Eu também, vamos mudar de assunto. Entendeu? Então a pessoa estava muito mais ativa. Não tinha então, tantas coisas facilitando a vida, né? Hoje, você troca, até pelo seu celular, você troca o canal da sua TV. Você não precisa nem do controle. Você não precisa nem levantar para apagar e acender a luz, né? Entendeu? Também. Tá, eu lá em casa, lá, se eu quiser, eu falo lá, eu quero ver tal streaming. Ele vai lá e põe pra mim. Entendeu? Então, hoje você fala. Então, quer dizer, você fica sentado. Só que você trabalhou sentado o tempo inteiro. Né? Pandemia foi ladeira abaixo com a saúde do pessoal, né? Então muita gente me procurou muito ruim, e aí as pessoas vão melhorando, e é de dentro para fora que é essa melhora, né? Então essa pílula da beleza, ela vem fortemente assim, sem precisar você utilizar de medicamentos, entendeu? Utilizar de algumas coisas externas, cosméticos, entre outros, para conseguir. Então, assim, atividade física, tem que fazer. Tem que fazer. Você também, fora o estúdio de Pilates que você tem, onde você recebe as pessoas ali da melhor idade, não só elas, né? Mas acho que esse é o público maior, deve ser esse. E mulheres, né? Mais mulheres. Mais mulheres. Você também faz a parte de personal, né? Dentro dos condomínios e tal. Como que funciona isso? Você tem a agenda bloqueada num determinado horário do dia? Quais são os seus principais clientes? O que esse público exige de você? Vamos lá. Geralmente eu tenho um período, o período da manhã, é o período que eu atendo mais personal, porque o resto do dia eu acabo ficando lá no Pilates. Né? Por incrível que pareça, o personal veio de indicação. Veio de gente que às vezes fazia comigo o Pilates. E aí, poxa, você pode trabalhar comigo? O médico pediu para eu fazer isso daqui na musculação, mas eu tenho medo de fazer. Tá? E aí eu fui trabalhar com essa pessoa, essa patologia que ela tinha, precisava fazer essa reabilitação. Dali um viu, aí foi escalonando para outro. Quando eu vi, eu já estava com a agenda cheia de personal. E vários horários? Vários horários. E aí, por incrível que pareça, como muita gente pensa, por eu me especializar muito em patologia, muito em reabilitação, conversar muito com fisioterapeuta, médico, então muitos acabam me procurando porque tem alguma patologia e falam, não, o Marcos, ele já está acostumado a trabalhar com isso. Então eu vou fazer com ele porque ele já sabe o que eu tenho que fazer. Então a maior parte do público me pede é isso daí. Então é assim, problema de ombro, eu jogo muito beach tênis, que hoje tá na moda. Tal, poxa, tenho problema, né, epicondilite, tenho problema no ombro, né, ombro de tenista, né, que se fala. Poxa, tem que trabalhar essa pessoa, não pode deixar de fazer exercício, entendeu? Só que assim, tem algumas limitações? É óbvio, tem limitações. A pessoa não pode sair fazendo, por exemplo, rosca direta lá na musculação. Não, eu vou fortalecer e tal. Não é assim que a gente vai trabalhar. Porque assim a pessoa vai se prejudicar mais ainda. Vai aumentar o volume de treino, a repetição. E aí a lesão aumenta em vez de melhorar, né? Então foi assim que foi buscando. Foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu fui para ajudar uma pessoa, né? Por incrível que pareça, aí eu fui ainda... assim, sem custo, sem nada. Eu fui para ajudar mesmo. Nossa, vamos lá, vamos fazer. 2 vezes por semana, você consegue? Consigo. Vamos lá fazer.
Fomos fazer o trabalho, começamos o trabalho, aí o trabalho foi escalonando. Então foi muito legal, porque as pessoas começaram a ver na musculação a importância de fazer um trabalho mais segmentado. E fortalecimento mesmo, Fortalecimento. né? Não tô desmerecendo aqui nenhum personal, porque assim, eu converso lá com todos os personagens. Putz, eu tenho um pessoal muito legal. Nos condomínios onde eu vou, eu procuro conversar com o pessoal, né? Eu falo, tem personal até melhor que eu para dar, por exemplo, hipertrofia, alguma coisa do tipo. Então, se a pessoa quer isso, eu até indico. Poxa, vai falar com tal pessoa, porque ele é mais especialista nisso. E eu acho muito legal você ter essa dinâmica, porque assim, eu não sou bom em tudo. Claro que não, ninguém é. E aí, poxa, mas tudo bem, patologia eu consigo, é minha área, é a minha zona de conforto, né? É o meu playground ali, tal. Legal, então assim, os personagens falam comigo, Marcos, ó, tem uma lesão assim, assim, assado, você consegue atender? Poxa, não consigo, mas eu consigo te auxiliar, eu consigo montar para você. E a gente vai especificando e cria também uma união legal entre os personagens, assim, né? E que isso às vezes tira um pouquinho aquela competição. Não, eu quero ser melhor que aquele, quero ser melhor que o outro. Isso daí que eu não acho que é muito destrutivo. A gente consegue ter essa ligação. Então, um brinca com o outro, um vai cumprimenta o aluno do outro, tal. Poxa, Marcos, ela se machucou. Tem alguma coisa que é bom ela não fazer? É legal essa troca de informações aí, esse network que a gente faz. Isso daí é legal. Mas foi assim, no susto. Inesperado. Veio, aconteceu, cara, e é muito bom, porque é uma galera que precisa mesmo. Tá, e aí, pessoas que te procuram num primeiro momento, que estão com alguma lesão, eu imagino que o beach tênis agora, moda, né, aumentou a demanda, né? Porque as pessoas saíram para jogar sem se preparar para isso, né? E acaba se lesionando. Agora, tem gente que, vamos supor, começou com você porque se machucou e falou, não, agora eu já sarei, já melhorei da minha lesão, mas eu quero continuar isso, que isso me fez bem. As pessoas acordam para a realidade do negócio, que a atividade física, esse fortalecimento corporal é imprescindível para uma boa saúde? Sim, acordam. Eu tenho lá casos de três alunos que foi justamente isso. Tiveram uma lesão, passaram por problemas sérios, e aí começaram a tratar comigo e viu, poxa, daqui eu tô bem. Parar, não posso jamais. E aí a pessoa foi para um treinamento, evoluiu para um treinamento mais de ganho de massa muscular, uma coisa muito mais forte, vamos dizer, mais intensa de treinamento. Então já treina pesado, mas foi tudo gradativo, claro. Mas acordou para a vida. Eu falo assim, poxa, você acordou para a vida, você acordou para saber que o seu corpo é muito importante para você, porque sem ele você não vive. Então você precisa dele, entendeu? E é legal você ver essa evolução, o quanto a pessoa muda a cabeça, porque ela chega às vezes para mim, ai, dói aqui, ai, dói lá. Você vê que entra até numa depressão, eu vou falar assim, não tenho certeza se é uma depressão, porque eu não sou médico para diagnosticar. Mas pensamentos depressivos, ai, dói isso, dói aquilo, dói aquilo, ai, não consigo, ai, não, mais cansa o exercício, mais isso, mais aquilo. E aí você tem que fazer também um trabalho psicológico na pessoa de motivar para ela ir fazendo, fazendo, fazendo. Só que aí chega uma hora que ela levanta, eu já tive caso de aluno, já tô te esperando aqui na academia. Eu falo assim, cara, falta meia hora pra gente dar aula. Vai aquecendo aí. Aí eu falo, vai pra esteira, vai caminhar, quando eu chegar já tá bem aquecida. Não, tô indo pra esteira, tô indo pro transporte. Tá, a pessoa, não, tô conversando aqui e tal. Então é legal porque você vê assim, cara, a pessoa levantou da cama sem dor, principalmente, eu sempre prezo por isso, porque ninguém gosta de sentir dor. Motivada, fez as coisas em casa, ou tudo bem, tem a sua rotina, mas fez aquilo que se propôs antes do treinamento e a pessoa chegou lá e tá pronta para treinar. E disposta. Então ela não vai chegar, se eu der um agachamento, se eu der um burpee para ela fazer, que todo mundo tem medo do burpee. Não, burpee não. Burpee não. Ela vai fazer. No máximo ela vai olhar e falar assim, nossa, hoje você tá maldoso.
Entendeu? Então muda a fala. Você vê que a fala já é mais motivada, já é uma fala já de brincadeira, de um joguinho tal, de desafio, e a pessoa vai e se desafia naquilo e vê o quanto evolui. Então, isso é ótimo, assim, de ver. É muito Legal. bom. Eu vi esses tempos atrás rapidamente uma reportagem do Márcio Atala falando que se uma pessoa ela não tem massa muscular nas pernas, ela, né, não caminha, os mais idosos, assim, aquele ponto ali da pessoa parar de andar e não conseguir fazer as atividades básicas ali, aquilo ali é um passo para o fim da carreira mesmo ali? Como que é essa interpretação disso? Eu cheguei a ver Você essa viu? reportagem. É de um estudo que foi feito com, se eu não me engano, japoneses. E que mostrou que a quantidade de massa muscular que você vai perdendo nas pernas facilita a demência. Isso está muito ligado não só com a quantidade de massa muscular, também está com todo o sistema circulatório. Então, assim, você parar de andar é praticamente você parou, você virou um poste. Você vai fazer isso, você vai acabar se atrofiando cada vez mais. Então, aquelas pessoas que vivem deitadas, vendo televisão lá, só fica trocando, ou sentadas, aquelas pessoas estão se definhando, entendeu? Vagarosamente, né? Perdendo essa massa muscular na perna, que é o que nos locomove, que é o que faz a gente abaixar, levantar, sentar, né? Caminhar, né? Você diminuindo isso, você tem uma propensão maior a adquirir doenças, né, psicológicas, neurológicas, tudo. Então, assim, a demência, né, que a gente tem várias, né, tem muita gente que só conhece o Alzheimer, mas você tem N patologias disso. Você pode adquirir ela de uma maneira mais rápida. Então, você acelera o processo. Entendi. Não tô falando aqui que assim, Vai mas eu não treino, eu acontecer, vou né? ter. Não vai, não é isso que eu estou falando. Se você tiver essa propensão, você acelera isso acontecer em você. Então vai chegar mais cedo. Então é assim, não posso fazer nada? Cara, 10 minutos dá pra caminhar. Não precisa ir na academia, né? Às vezes não precisa, se coloque mais ativo. Ah, o que eu vou fazer? Tá bom, eu moro no 20º andar. Tá bom, eu vou descer no 15 e vou subir de escada os outros 5. No outro mês, eu vou descer no 10 e vou subir os outros 10. Até você, pelo menos uma vez ao dia, você subir os 20 andares. Querendo ou não, você está se colocando mais ativo. Seu corpo vai mudar fazendo só isso. Claro que eu prefiro que a pessoa, às vezes, vai treinar com um profissional. Mesmo tal. porque daí treina toda a musculatura, Toda a né? musculatura. Você não tem desequilíbrio muscular nem nada. Mas assim, para aquela pessoa que não gosta, que é assim, não, eu não gosto, tal. E existe pessoas assim, mas se coloque mais ativo. Não deixa que a doença tome conta de você. Então, às vezes, isso daí é uma chamada, vamos se dizer assim. Tô te convidando. Vai fazer isso. É ruim no primeiro dia? Pode ser que sim. Vai acordar dolorido no dia seguinte? Pode ser que sim. No segundo dia, talvez. No terceiro dia, talvez também. No quarto dia, não mais. Entendeu? Você vai acostumando. Aí virou costume, aumenta. E é uma coisa assim, cara, boba, simples. Vai fazer reunião. Uma vez eu dei esse caso para uma aluna minha que ela era chefe de RH. E ela fazia muita reunião online. Aí eu falei, você põe fone de ouvido? Ela falou, põe o Bluetooth. Legal. Você fica com a tela ligada o tempo inteiro? Ela nem todas as reuniões. Eu falei, tudo bem. Então as que você não ficar, fica andando no escritório fazendo a reunião. Cara, ela implementou isso na empresa. Então todo mundo no vídeo ficava andando. E aí ela ficava andando no escritório dela, que era minúsculo. Mudou a vida dela. Ela tinha dor na perna. Ela falou, Marcos, tu parou de dor na perna. Eu falei, claro, você está se movimentando. E detalhe, quem passa muito tempo sentado tem uma propensão a ter trombose, que é uma coisa bem séria. Entendeu? Então, assim, ela se pôs mais ativa com uma pequena coisa. Porque vamos combinar, né? Você ficar numa reunião, se ainda você tá ali interagindo com pessoas ali na câmera aberta, beleza.
não é o melhor dos mundos, mas beleza. Facilitou muito a nossa vida a pandemia nesse sentido de que você pode estar nos lugares sem precisar pegar trânsito, condução e tudo mais. Por um lado, eu acho que foi muito positivo. Por outro, a gente ficou cada vez mais sedentário. Quem não se cuidou para continuar uma atividade física ou procurar fazer, né, iniciar uma atividade física, tá ali sentado pelo menos 8 horas do dia, saindo para ir no banheiro, para almoçar. Então, com a câmera fechada, então, piorou. Piorou. Então é legal isso de Tem gente fazer... que faz deitado na cama. Eu conheço gente que faz deitar na cama de pijama. Reunião, né? E tá na reunião, com a câmera desligada. Assim, existem formas. A única coisa é que você tem que dar o primeiro passo. Sem dúvida. Deu o primeiro passo, cara, você já tá tendo uma longevidade de vida. Agora sim, entrando no universo dos pequenos e dos mais jovens, que são bitolados ali no celular, nas telas, e passam horas jogando. Muitas vezes, esses jovens, essas crianças, querem muito mais ficar com os amigos online do que descer no prédio para jogar bola, fazer uma natação, enfim, né? Preferem. Como que a gente consegue mudar a cabecinha dessas crianças para ter o gosto no esporte? É bem complicado. Esse assunto é muito delicado, né? Porque, assim, cada vez mais estão aqui, assim, né? E criam uma lesão na cervical, que é uma lesão séria, chama ticket neck, né? Essa lesão vai criando calosidades ósseas na vértebra. E isso prejudica o disco, então é muito comum a gente ver adolescentes operando da coluna por causa disso. Cada vez mais, tá caindo a idade. O que uma pessoa mais idosa fazia, poxa, vou fazer uma cirurgia na coluna, tal. A pessoa tá cada vez menos, né? Levar a criança em espaços onde estão os amigos para fazer atividade física é mais fácil. Por quê? Porque é muito comum, nem todos moram no mesmo prédio. Sim. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter a interação dos pais primeiro. Então, aquele grupo de escola que às vezes todas as mães odeiam, porque, nossa, às vezes tem umas discussões loucas. Comecem a conversar com uma outra mãe, comecem a levar em algum lugar, em algum clube, leva no clube, mas que não seja, por exemplo, não vai pensar assim, nossa, são 4 horas para fazer o negócio. Porque se você levar uma criança 4 horas, ela não aguenta, né? Eu dou às vezes aula de pilates para adolescente, para gente mais nova e para criança. Para criança eu dou meia hora de aula e olhe lá. Elas entediam, porque perde o foco. E querendo ou não, o desenho lá, o YouTube, sendo ele kids ou não, ele é mais chamativo, legal, é mais colorido, né? E não tem um cara feio lá dando aula, né? Então, acaba sendo mais legal. Com os amigos, fica mais legal. Então, eu já tive, por exemplo, uma mãe que veio falar comigo, pode vir meu filho e tal, porque o médico falou que ele tá meio corcundinha, tal, só que ele tá com um amigo em casa. Eu falei, traz os dois. Nesse dia eu dei 1 hora de aula, tranquilamente. Ainda brincamos do time de futebol deles, porque eles se ligam, tem muito menino, por exemplo, que se liga no futebol. Então você tem esse apelo, né? Então, eu tenho que buscar o que eles gostam, né? E aí eu fui brincando com eles de uma maneira mais lúdica, eu fui brincando com eles, aí eles foram aceitando. E querendo ou não, aí eu fui dando os exercícios sem eles perceberem, eles foram fazendo. A gente fez 1 hora de atividade física. Que legal. Entendeu? Então isso daí já mudou na vida deles? Mudou. Alguma coisa mudou, né? Outra coisa que aí, assim, não é aqui, claro, imposto, é regular esse tempo. É muito tempo em cima de tablet, em cima de celular, em cima de notebook. E assim, regula esse tempo. Vai ficar? Tudo bem, cada um tem, né, tem o porquê deixar. Tem a sua dinâmica em casa. Mas coloca meia hora de atividade física, meia hora de outra coisa. Vai meia hora pra ler, meia hora pra brincar, meia hora. Comece com meia hora. Comece pequeno, porque às vezes pequeno é mais fácil de aceitar, né? Não chega e fala assim, não, agora chega só amanhã.
Se que a fizer o pessoa agora vai fazer? chega... O que eu vou ficar fazendo agora? A criança Às vezes a se criança entedia muito fácil. vai se entediar e ainda vai ficar bravo com os pais ainda, porque tiraram o negócio. É. Então, às vezes, meia hora é melhor. E tá na nossa capacidade ali, enquanto pais, de estimular de alguma forma que isso aconteça. Eu acho que esse grupo de mães, na escola que a minha filha estuda, a gente tem isso. Tem até no final de semana agora um aniversário que vai ser numa praça, vai ser um piquenique, e a mãe colocou assim: não esqueçam do patins, da bicicleta e do patinete. Poxa, muito legal. Né? Então, sair fora desses buffets que tem eletrônicos, que tem essas coisas, para trazer a criança para pro game mesmo, de brincar, de se movimentar. Se movimentar, eu acho que é a grande coisa. Eu já vi em parque aqui em São Paulo fazerem aniversário e aí as crianças tudo pegaram aqueles triciclos. Não, demais. Meu, saíram tudo andando. Rolava até competição de corrida. Molecada. Olha como é uma coisa divertida, ao ar livre, e tá fazendo uma atividade. Sem pensar, eles estão andando de bicicleta, eles estão pedalando. É verdade. Entendeu? Então estão saindo daquilo ali. Ah, mas foi só 2 horas. Não tem problema. Gente, só 2 horas é muito. Às vezes a gente, não adulto, consegue. não consegue 2 verdade, horas. Uma criança conseguiu 2 horas, é maravilhoso. Então vai fazer. Começa uma vez por semana, vai pequeno. É aquele passinho de formiguinha que eu sempre vou falar. Marcos, você fez o caminho de Santiago de Compostela, andou 225 quilômetros. Como foi esse preparo? Mesmo sendo professor de educação física, né? Preparador físico, você teve que se preparar muito. Pergunta, você faz atividade física todo dia? Não, eu faço atividade física 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? Não é todo dia, são 3 vezes por Eu tenho dia. que ficar dando aula, mas é o tal negócio, eu fico de pé o tempo inteiro. Então eu fico bem ativo. Mas é tempo, então assim, eu posso falar que eu sou aquele que eu arrumo o tempo, como todo ser humano, né? Porque eu sou professor de educação física, eu vou acabar fazendo todo dia. Aliás, fico feliz com quem consegue, porque eu não consigo. Por causa da empresa, personal, querendo ou não. É um trabalho um pouquinho mais puxado, porque você trabalha com patologia, então você tem que ter uma atenção diferente, então toma mais tempo. Mas eu faço 3 vezes por semana. Mas, voltando à preparação de Santiago de Compostela. Como eu dou pilates, então eu trabalho, a minha atividade física, quando eu faço, é pilates, né? Só que eu tive que me preparar para caminhar, normalmente, como qualquer outra pessoa, tá? Se prepararia. Se prepararia. Então, é uma história bem legal porque, assim, essa viagem era um sonho que eu tinha desde os 20 anos de idade. De ir, e aí não dava, acabou não dando. E a minha madrinha de casamento que veio fazer o convite pra gente ir, a gente foi num grupo de 6 pessoas, 3 casais. Foi muito, muito 10. E eu fiquei responsável em treinar todos. Então a gente tinha caminhada todos os dias, tinha uma quantidade de tempo ou de quilometragem pra gente estar fazendo. E a gente se preparou durante 1 ano. Então não foi uma coisa assim que a gente, puxa, escolhi agora. Aliás, não aconselho ninguém pegar e falar assim, ó, vou amanhã e vou fazer. A não ser que a pessoa já esteja preparada. Mas se não, prepare-se. Tá? A gente ainda foi na pior época do ano para ir para Santiago de Compostela. Por quê? No verão, julho. Quente e úmido. Tá. E é muito quente, né? A gente chegou a pegar lá 39 graus. Andando, né? Andando ainda, né? A gente andava aí uma média de 23, 24 quilômetros por dia, entendeu? No calor, é horrível. Claro que a gente pegou dia de, por exemplo, de chuva. Então aí já muda o terreno. Você já tem um terreno já com barro. Então, tem que pisar. Então, você tem que estar com a musculatura preparada, tanto das pernas quanto das costas, por causa da mochila. Você fica com a mochila o tempo todo. E psicológico também, né? Porque acho que deve dar uma vontade de desistir, né? Tem hora que você tá caminhando e aí você fala, o que eu vim fazer aqui, cara? Fala, meu, não chega esse lugar. Cara, eu já tô há tantas horas. A pena. Aí você olha no relógio e você fala, meu, não é possível, passou 1 hora. Não, eu tô caminhando daqui a 4. Não é possível que passou 1 hora. E esses 20 eram feitos em quanto tempo? Sem parar? Não, a gente parava. Então, o nosso grupo, né, foi legal porque a gente tinha pessoas que, assim, estavam mais sedentárias e muito ativas. Né? Então tava bem disforme. E isso eu acho que foi o mais gostoso desse grupo. Porque todo mundo começou a se escutar e se entender. Então todo mundo se via no outro. E aí isso é legal. Então um que anda um pouquinho mais devagar na subida,
A gente continuava andando, ele ia um pouquinho mais devagar, porém na descida ele era mais rápido. E o outro vice-versa, e o outro andando, por exemplo, um período mais reto, mais longo, às vezes ele ia cansando, acabava, né, aquele condicionamento e tal. E a gente, cara, a gente acompanhava. Então, tudo bem, você tá lá na frente, só que tinha hora que eu tava lá atrás de todo mundo. Só que a gente ia caminhando e um ia, tipo, meio que apoiando o outro. Então, isso daí foi muito, muito gostoso, porque, assim, até pro psicológico, você fala assim, cara, eu tenho pessoas aqui que eu posso contar. Sim. E um chegava, poxa, preciso dar uma parada para descansar. Todo mundo parava, entendeu? E não tem tempo. Então, assim, às vezes a gente fazia os 25 quilômetros, às vezes durava 8 horas, 9 horas de caminhada. Mas não é 9 horas caminhando sem parar, né? Então você para, vai bater uma foto, vai curtir. Às vezes você passa num lugar pitoresco, você para, não, eu vou ter que comer aqui, eu vou ter que almoçar aqui. Mas também tem que ter cuidado com o que vai se alimentar, né? Porque eu imagino que tem... Vai comer, bem lá, não, mas vai comer uma feijoada pra caminhar. Não é lá o caso, mas... A gente fez um caso desse, viu? É. Bem, a gente teve de tudo. A gente teve pessoa que torceu o pé no caminho, porque pisou numa pedra numa descida e a pedra rolou por debaixo da bota e a pessoa torceu o pé. A gente teve... minha esposa, por exemplo, as costas começou a travar, então a gente teve que parar e aí metade do grupo acabou indo de táxi até onde a gente ia pernoitar, entendeu? Então, então a gente teve todo tipo de perrengue. Um deles, a gente um dia caminhando, tava quente demais e a gente tava passando do lado de uma parrilhada. Falou, pô, churrasco, meu, vamos comer um churrasco? Merecemos um churrasco. E aí chegou a moça que nos atendeu e é engraçado, porque às vezes espanhol ele fala, parece que ele tá brigando com você. Então eu olhava assim, eu falava assim, meu, se ele responder, será que eu apanho? Não, vou perguntar, né? E ainda perguntava naquele portunhol, né? Não, tal. E existe uma coisa no caminho de Santiago de Compostela que é o menu peregrino. Os restaurantes lá, né? Os bares, tá? As lanchonetes. Eles têm alguns menus peregrinos que eles são mais em conta. Só que eu não tinha noção da quantidade de comida que vinha. E aí a gente fez, às vezes, como faz aqui. Cada um pede um prato e vai comer. Na hora que chegou o meu prato, eu olhava pro lado, eu falava assim, gente, só eu. é nosso, né? Não, esse é o seu. Faltava 15 quilômetros pra chegar onde a gente devia. Não dá nem pra colocar na marmitinha e levar pra casa, né? Não, pra comer depois. Um amigo nosso deitou no chão, comeu, ele deitou no chão, ele dormiu. No chão eu olhei e falei assim, não vai dar pra andar, cara. No calor que tá, pra mim foi o pior dia, porque além de Vocês comer desistiram muito... de andar nesse dia? Não, a gente foi até o final. Vamos lá, firme, porque tinha que chegar. Tinha que chegar. Mas eu falei que esse dia valeu pra aprender. Não come um monte. Ou divide com uma pessoa, falando, vamos pedir esse daqui, nós dois? Não, divide. Aí você come bem. Isso são dicas que você dá na sua live, né? Quando você tiver... Isso. Porque não dá pra... É muita comida. E eu não tinha essa noção. É muita coisa. Mas muito, muito mesmo. É de assustar. Eu falei, não dá pra andar. Então, cara, foi uma preparação maravilhosa. Minha esposa, no caso, ela tava meio assim de ir ou não. Aí eu insisti. Ela até fez uma postagem depois no Instagram. Obrigado por insistir pra eu ver. Cara, eu indico pra qualquer mulher que quer ir. Poxa, mas é seguro, não é seguro? É extremamente seguro. Você tem os lugares, se você precisar ir num banheiro, tudo tal, é limpo. É totalmente diferente de outros lugares. É uma maravilha, tá todo mundo querendo ajudar o peregrino. Então é um mundo que você vê uma entrega das pessoas, assim. O pessoal fala assim, cara, é outro lugar. E é muito comum, às vezes, você chegar em Santiago de Compostela e ver pessoas tristes. Por quê? Porque a ideia não é estar em Santiago de Compostela, é percorrer o caminho. É o todo, né? É o todo. É as pessoas que você conhece, é os lugares que você conhece, é com quem você conversa, é as amizades que você faz. É os perrengues que depois viram experiências interessantes, legais, boas.
né? E aí quando você chega lá, você fala, puxa, acabou, cara, eu queria andar um pouco mais. Tem gente que vai pra Finisterre, né? Que eles falam que antigamente era o fim do mundo, que tem lá até a estátua de uma bota que é de onde Judas perdeu as botas. Ah, é daí que vem a expressão? E aí o Existe, pessoal então, anda essa... até lá. Caminhando, vai dar mais uns 2 dias, assim, caminhando. Mas ou você pode pegar, tem van que te leva e te busca no mesmo dia, assim. Então tem gente que vai pra lá e tem gente que faz o desapego. Chega lá, ele desapega de tudo que ele tem, pra falar assim, não, agora eu sou uma nova pessoa. E ele se desapega de mochila, bota, cajado, ele se desapega de tudo. É muito lindo ver esse meio, assim, como é que é. Mas a preparação também não foi só musculação isso. A gente fez o Caminho da Fé aqui, que vai para Aparecida. A gente fez saindo de Campos do Jordão. Itatiaia. A gente fez, que é o Parque Nacional de Itatiaia, que tem o Pico das Agulhas Negras. Vocês foram explorar locais que vocês iam encontrar pelo caminho, lá. de terreno, de tudo. Calor, tipo que nem a gente foi pra Itatiaia, um calor. E aí você pega subida mais pedregosa, descida, tudo. Então isso vai te preparando até psicologicamente, que assim, quando eu enfrentar lá, não, já fiz isso. Não né? é surpresa, né? Não é surpresa, então você faz de uma forma gostosa. Então a gente fazia isso, levava a criançada, meus filhos foram tudo, andava 15 quilômetros com a gente. Então foi até bom porque desligou um pouquinho de celular, né, tal. Então depois, não, vamos. Então a gente alugava lá uma casa pelos dias, ia pro parque. Então e voltava no parque, ia fazer caminhada. Então isso é gostoso, porque você vai criando momentos até chegar. Então assim, eu falo que o preparo vai muito antes. Vai muito antes. E às vezes é até a parte mais gostosa. Quando você começa a fazer, muita gente, até você, eu vou fazer uma viagem. Nossa, deixa eu ver onde eu vou visitar. Faz parte da viagem. E eu ficava ainda motivando. Eu falo que eu era o mais chato do grupo. Porque todo dia eu fazia uma postagem no nosso grupo no WhatsApp. Eu fazia um post. Faltam tantos dias. E aí, galera, bom dia. Escrevi um bom dia, né? Hoje tem que fazer caminhada, hein? O pessoal fala, Marcos. Chega! Cara, eu acordo, eu leio o bom dia, eu escuto a sua voz. Cara, tá me dando raiva. Mas fez. Então chegou lá, pô, se divertiu. E hoje a gente fica conversando. Poxa, iria de novo? Iria. Você saiu de lá, voltou de lá, acabou a caminhada, você é uma pessoa diferente? Ah, com certeza. Você vê as coisas, você começa a dar valor para as menores coisas. A gente tinha momentos lá que a gente dava valor para uma sombra. Uma sombra. Então assim, eu podia estar na minha casa, no ar-condicionado, com uma taça de vinho, assistindo um filme maravilhoso, comendo Ramon. Não, eu tava lá, você com o pé no barro. Eu escolhi lá, pagou por isso. Paguei por isso. Pagou por isso. Cara, aí você dá valor pra uma sombra. Aí você fala assim, cara, só que eu tava com pessoas maravilhosas, num caminho maravilhoso, gente que eu não conhecia. Muitos peregrinos? Muitos. Gente que eu não conhecia, que você começa a conversar, gente que quer ajudar, hospitaleiros, que é o pessoal de lá que trabalha lá, com um sorriso. Você vê criança que você passa na frente da casa, aí eles falam, bom caminho. Tá. Todo mundo está lá voltado que o peregrino é uma pessoa importante, é uma pessoa respeitada. Que legal. Sabe? Então, assim, é um mundo maravilhoso. Eu posso falar que, assim, se eu ficar falando, eu vou ficar falando 4 horas aqui, porque é meu sonho. Inclusive, a gente tá acabando. Max, eu acho que dessa conversa nossa aqui, o que dá pra gente fechar, né, é que a gente tem que estar em constante movimento. Começar com pequenos movimentos de andar dentro de casa, de fazer uma reunião online com a câmera, se for com a câmera fechada, estar em movimento, fazer uma academia. Quem tem patologias que só procuraram um especialista, um educador físico neste momento, que continuem com a atividade física. Resumo geral é esse, se mantém em movimento. O que você, como professor, quer deixar de mensagem? Pode olhar ali naquela câmera e falar. Bem, para todos, saúde em primeiro lugar, segurança em segundo lugar, sempre.
Então, a Patrícia já comentou aqui, estar em movimento nem sempre é fazer uma atividade de 2 horas. Estar em movimento é você se mexer, né? Vai se mexer, vai sair do sedentarismo, sai da zona de conforto, tá? Estar na zona de conforto te deixa mais doente. Então, deixo aqui para todo mundo, vai fazer atividade física, fico à disposição para ajudar se precisar. Coloca aí a rede social onde te encontra. Tá? No @Airan Pilates. Airan com tá? Y. Airan com Y e com N de navio. Airan Pilates, tá? Pode entrar em contato comigo. Então, assim, não precisa fazer, às vezes, um treinamento monstro. Precisa, o quê? Estar com vontade, tá? Preguiça é doença. Vontade é saúde. Boa! E se as pessoas quiserem entrar em contato com você também para pegar dicas para o Caminho de Santiago ou fazer alguma preparação para estar lá fazendo essa peregrinação, pode contar com você também. Pode contar comigo, pode falar comigo. Lá no Airan Pilates. Lá no Airan Pilates, fala comigo, depois a gente marca em contato, eu faço reunião online mesmo, tá? E aí eu dou todas as dicas que precisarem. Tem a associação que eu ajudo, que eu faço algumas lives também, né? De Santiago de Compostela, o Guilherme, que é o presidente, um abraço para ele também, uma pessoa super 10 que dá muitas dicas, ele faz até uma mentoria também. Então, tô aqui para ajudar você a sair do sedentarismo. Muito bem. Marcos, obrigada pelas suas palavras, por compartilhar com a gente essa história bacana. E vamos ver se a gente marca outro para falar de outros assuntos aí que são muito interessantes de saúde, que a gente sempre fala aqui. Obrigada por ficarem comigo aqui. Um beijo e até o próximo episódio.